Louvado seja Deus por estarmos aqui mais um domingo para cultuarmos ao nosso Santo Deus. Ficamos felizes em estar aqui como família do Senhor, para cultuar o Senhor com nossas vozes, com nossa mente, com nosso coração, ouvindo mais uma vez a palavra de Deus. Agradecendo a oportunidade de estar aqui com minha família, podendo cultuar o Senhor agora nessa tarde. E isso deve ser a nossa alegria, amém? Isso deve ser a nossa alegria. Que nós possamos nessa tarde e noite ter os nossos corações curvados diante do Senhor para adorá-lo na sua majestade, na sua santidade, e que nós possamos ter um coração quebrantado diante dele, aprendendo em humildade com o nosso Senhor Jesus. E antes de iniciarmos o nosso culto, a gente vai fazer uma leitura de um salmo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 96. Na medida que fosse abrindo, aqueles que podem se colocar assim de pé. Esse salmo vai falar um pouco sobre o louvor a Deus por poder louvá-lo, Ali o salmo convida o povo a prestar as devidas homenagens a Deus, agradecendo a possibilidade de cultuar a Deus ali logo após o retorno. Davi trouxe a arca novamente e construiu um tabernáculo, e ele ordenou a Asaf a celebrar o Senhor com hinos, E é o que a gente vai fazer agora há pouco, daqui a alguns instantes. Diz assim o Salmo do Senhor. Eu vou ler somente até o versículo 10, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: tributo agora e a majestade de Deus. Versículo 1: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Vamos orar ao Senhor nessa tarde. Senhor, nós queremos te louvar. Nós queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa tarde e noite para cultuarmos a Ti, e isso, ó Deus, deve ser a alegria do nosso coração. Senhor, que os nossos louvores a Ti possam alcançar corações, essa comunidade que está ao nosso redor, que eles possam vir a ouvir a Tua palavra e querer Te adorar também. Que eles conheçam a Tua salvação, ó Pai, através da palavra aqui pregada. Nós queremos Te adorar, ó Deus, nessa tarde e noite. E que Teu nome, ó Pai, seja glorificado, que nossos corações possam ser confrontados pela Tua palavra, possam ser motivados a viver para a Tua glória. Sê conosco, ó Deus, nesse momento. Fica conosco. Recebe nossos louvores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Digno de honra e glória ao nosso Senhor. Vamos adorar nessa tarde e noite. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos te adoramos.
Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Ele é digno de glória e honra. Estar na presença dele é algo maravilhoso. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia da tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus
está aqui para adorar ao nome do Senhor nessa tarde e noite, diga assim: eu estou aqui para adorar o nosso Deus. Amém. Amém? Amém. No seu coração, você está com liberdade para adorar o nome do Senhor, e estar aqui é motivo de fazer com que o nome dele seja engrandecido. Irmão Aglailton. Pois bem, dando continuidade a esse momento, para os avisos da semana. Como o pastor tem mencionado aqui, todos os cultos, né, esse mês de setembro é o mês de missões da ICEB, né, e o tema de missões de 2020 é plantando igrejas pelo mundo. E nós temos sido convidados, né, a sermos participantes dessa missão, né. Uma frase que eu aprendi com um pastor amigo meu, né, o pastor Libes, que é: missões é fazer a missão acontecer, né? Fazer missões é fazer a missão acontecer. Como é que a gente vai fazer a missão acontecer, né? Participando, né? Orando, contribuindo. E nós temos sido convidados a sermos participantes, né? O propósito inicial também é sermos fiéis nas nossas orações pelos missionários, orações pelos campos do qual eles estão e os campos que vão ser abertos, né? Como o pastor mostrou no último domingo, os pontos que precisam e também que eles pretendem abrir novos pontos de pregações. E pelos recursos, né? Um dos motivos de orações é para que a gente consiga recursos para ajudar esses missionários, né? Eles entregam as suas vidas para a obra e a gente pode contribuir com os nossos recursos também. Logo mais o pastor vai dar mais informações de como a gente pode contribuir. Os avisos da semana da Cristã Evangélica, aqui no Siqueira. Todos os dias temos devocionais, de segunda a sábado às 6 da manhã e no domingo às 7. Na terça-feira nós temos aqui a escola bíblica às 7h30 da noite. O pastor tem trazido o tema Tudo Entregarei, e é um momento muito bom. Nas quintas-feiras o culto de ensino da palavra e de oração. Nós queremos estar reunidos para orar. E o pastor tem ensinado sobre Cristologia. Também é às 19h30. E no domingo, um culto de adoração a Deus, semelhante a este que está sendo realizado agora. Nós queremos agora, né, chamar as crianças para que a gente possa estar orando. A professora de hoje, quem é? É a Rebeca? A irmã Alessandra. Só tem Wesley? Mais crianças? Pode chegar aqui, a gente vai orar. Eu também chamo o pastor, a gente aproveita e ora junto e ele já dá continuidade. Bem, vamos curvar nossas cabeças e orar ao Senhor por esse momento de culto. Senhor Deus, mais uma vez queremos te agradecer, Deus, por esse momento, por todas as pessoas que estão aqui reunidas no Teu nome, pelas famílias representadas. Te rogamos agora especialmente pelas crianças que estarão ali reunidas para aprender a Tua palavra, para serem desafiadas também pelo compromisso missionário, que elas possam estar desde pequenas, desde novas, sabendo que é uma honra, Pai, te servir. E investindo tempo em oração, investindo também os nossos recursos para contribuir com essa grande missão que é expandir o reino aqui, proclamando a Tua palavra. Abençoa, Deus, também a mensagem que iremos escutar, que nossos corações possam estar abertos, submissos à Tua palavra e que nós possamos também sair daqui transformados, Pai, diferentes como entramos, desafiados para cumprir, ó Deus, o Teu chamado de anunciar a Tua palavra entre os povos. Muito obrigado, Deus. Fica conosco, ó Pai, e recebe agora a nossa adoração através da nossa mente e coração. Em nome de Jesus, eu te amo e agradeço. Amém. Obrigado, irmão Aglailton. Muito bem, então nós estamos no nosso mês de missões, mas antes de falar sobre o nosso mês de missões, queremos agradecer então a presença daqueles que estão conosco, nos visitando aqui nessa tarde e noite. O irmão Aglailton, deixa eu tirar isso aqui. O irmão Aglailton trouxe a Rebeca, está conosco, tem um casal, é isso? Aqui conosco, é o filho do irmão Marinho, né, com a nora e os dois netos
estão aqui, sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui conosco. Também temos a mãe da irmã Stephanie e o pai da irmã Stephanie também conosco. E temos a irmã Marta, lá atrás, escondidinha, veio direto de Pacuti para cá. Muito bem, está aqui conosco. Então é um prazer tê-los conosco e espero que volte sempre, né? Fica difícil aí só para a irmã Marta, mas quando vier por aqui, ela sabe que aqui ela tem um lugar guardado para ela também no nosso coração. Então, meus amados, estamos falando esse mês todo sobre missões. Missões é algo que é fundamental para uma igreja. Uma igreja, principalmente no nosso contexto, nós somos frutos de um trabalho missionário, estamos sendo plantados aqui no Siqueira. Somos uma congregação da Igreja Cristã Evangélica Fortalezense, que fica lá na Múcio Tabosa. Então aqui é um dos 3 trabalhos missionários que essa igreja está plantando. Temos na Calcaia uma igreja lá, se não me engano, no Parque Potira, e tem um aqui no, deixa eu só me situar, Maracanaú, da Videué, é para lá. Eu quero apontar Maracanaú para cá, mas é lá no Parque Tijuca. Também tem outro local que está para cá, é centro é para cá, Carlito, né? Exatamente, o Carlito. Então temos esses 3 trabalhos. E a ideia, então, é que nós, como um trabalho plantado aqui no Siqueira, possamos já dar início também a termos a nossa participação também em missões. Quando uma igreja pensa em missões, quando ela respira missões, essa igreja é grandemente abençoada por Deus. Nós entendemos que não há sentido algum estarmos aqui se não for para pregarmos o Evangelho. Aqui não é um clube social onde nós viemos para cá para nos divertir, para termos um tempo aqui com amigos e nos alegrarmos. Aqui também não é um lugar só para a gente poder desfrutar de uma comunhão espiritual ou porque temos uma religião. É muito mais do que isso. Aqui é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é formado por membros, formado por pessoas que são alcançadas pela graça de Deus. E essa noite, então, tarde e noite, eu gostaria de desafiar a esta amada igreja e todos que estão aqui, para nós aprendermos a termos uma visão missionária com aquele que foi o maior missionário de todos os tempos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós quisermos realmente aprendermos de missões de forma bem profunda, é necessário então vermos um pouco de como o Senhor Jesus agiu e como ele ensinou, como ele deu ênfase à missão da igreja. Falar do reino, proclamar ao mundo a salvação, fazer com que povos de outras tribos, línguas e de outras nações glorifiquem a Deus, adorem a Deus. Esse então era o objetivo de Cristo e também deve ser o objetivo supremo da existência da igreja aqui na terra. Então essa noite convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 9, texto bem conhecido. Creio que em todas as conferências missionárias esse texto é pregado. Creio que alguns de vocês já devem ter ouvido pregações nesse texto. Eu mesmo já preguei uma vez nesse texto aqui, mas queremos tirar aqui outras lições, outras aplicações sobre esse texto e aprendermos então a sermos uma igreja missionária, a termos uma visão missionária correta. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Então, nós temos esse objetivo, nós temos como visão de igreja o participarmos ativamente de missões. Essa igreja, então, vai fazer um ano que já está aqui, na verdade 2 anos que já está aqui, essa congregação. E já estamos numa fase que precisamos amadurecer, precisamos olhar agora diferente. Antes nós estávamos ainda nos organizando, nos arrumando, nos ambientando neste local, mas agora nós precisamos entender que temos que começar a olhar para frente, termos um novo horizonte. Não podemos mais somente olhar para cá, ficar centrado neste local, mas temos que olhar para fora. Temos que olhar para fora destes muros, temos que olhar para aqueles que estão à nossa volta e termos então a compreensão exata do nosso papel. A igreja precisa aprender com Jesus a termos uma visão missionária correta. Para isso, então, nós precisamos entender algumas coisas através desse texto. Primeiro, nós temos que ter no coração o mesmo desejo de Cristo, o desejo de alcançar o povo, cidades, povoados, ruas, bairros aqui que fazem parte não só do nosso estado, mas também lugares que podem ser em outros países ou em outros estados. Nós podemos participar efetivamente da proclamação do reino ao mundo. E aqui nós vemos que Jesus, ele tinha um alvo. Diz no versículo 35 que ele percorria todas as cidades e povoados. O Filho de Deus, o nosso Senhor Salvador, ele veio a este mundo com um objetivo muito claro. Ele diz em sua palavra que ele não veio para ser servido. Ele não veio como rei para sentar-se majestosamente em um trono e dominar sobre a terra, e dominar sobre o povo, e agir com toda a autoridade que lhe é devida. Mas ele diz de forma muito clara que ele veio para servir. E ele foi tão claro na sua missão de servir, que ele disse que veio não para ser servido, mas para servir, e servir ao ponto de dar a sua vida, para que pudéssemos então obter a salvação dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados, a justificação. E para isso Cristo não se preocupou, não se deteve com as dificuldades. Ele andou por cidades e povoados. Quando nós vamos estudar geografia bíblica, nós vamos ver por onde Cristo andou. E nós vamos ver que como ele caminhou, quantos quilômetros ele andou a pé, quantas viagens ele fez ao mesmo lugar, indo e voltando, o tipo de terreno, a locomoção, as dificuldades enfrentadas. E Cristo fez tudo isso. No tempo de Cristo não tinha as comodidades que temos hoje. Não tínhamos o carro, não tinha avião, como temos hoje. A maioria do seu percurso foi a pé, ou então nos lombos de um animal. Ele estava sendo perseguido, ele não era aceito como Messias. Procuraram muitas vezes tirar a sua vida. Era sempre acusado. Sempre tinha os religiosos da época, os escribas e os fariseus, tentando armar contra Cristo ciladas. Tinha as perseguições, tinha a sua própria fadiga, o seu cansaço, as suas limitações como homem. Mas ele não se deteve. Isso não foi empecilho para ele cumprir a sua missão, que era servir e dar a sua vida. Ele não deixou de cumprir aquilo que estava ordenado, ao ponto de chegar na cruz e o seu último brado ser: está consumado. Eu cumpri a minha missão. Tudo que precisava ser feito por mim foi feito por mim. Nada daquilo que o meu Pai me ordenou que fosse feito deixou de ser feito.
E esse deve ser o nosso desejo como servos de Cristo. Nós vimos isso no nosso estudo quinta-feira, a respeito de sermos servos, na terça-feira, perdão, de sermos servos de Cristo, de nos comportarmos como tais. E nós temos a condição de chegarmos diante do Senhor e dizermos: cumprimos a nossa missão, fizemos aquilo que o Senhor mandou. Nós conseguimos cumprir aquilo que o Senhor deseja à sua igreja. Então nós não podemos mais permanecer em um estado de hibernação, um estado de paralisação ou de comodismo religioso. A ideia é trazer para dentro dos prédios muitas vezes os seus consumidores para se deleitarem aqui. Mas nós somos chamados para servirmos. Nós somos chamados para irmos e onde estamos indo, fazermos discípulos. E a pergunta que deve ficar em nosso coração e a nossa mente é: nós temos feito os discípulos? Durante esses 2 anos que estamos aqui como igreja, quantos discípulos nós fizemos? Quantos discípulos eu fiz? Quantos ouviram do Evangelho da Graça através de mim? Aonde eu fui, eu falei do amor de Cristo. Onde eu percorri lugares, cidades, povoados, ruas, trabalho, escola, onde eu fui, eu falei do Evangelho da Graça, eu aproveitei as oportunidades para falar do reino. E essa pergunta deve estar sempre atento em nossa mente. A nossa missão é grandiosa e gloriosa. Nós não fomos salvos para termos uma vida próspera financeira. Nós não fomos salvos para termos todas as sortes de males extirpados da nossa vida. Nós fomos salvos para servirmos o nosso Senhor. E o papel fundamental da igreja é ir pregar o Evangelho, é ir fazer discípulos, e que esses discípulos sejam batizados, e que esses discípulos façam novos discípulos. E nós precisamos entender isso, para estarmos cumprindo aquilo que temos que fazer, e sermos semelhantes ao nosso Senhor. A igreja tem que ter uma visão realista do que é missões. Nós, os membros dessa igreja, precisamos ultrapassar as fronteiras desta 4 parede. Nós precisamos começar a olhar para aqueles que estão nas nossas ruas. Olharmos para aqueles que estão perto dos nossos familiares, talvez em outro lugar, em outra cidade, talvez em outro bairro. Talvez o nosso ambiente de trabalho, eles precisam ser vistos. Eles precisam ouvir o Evangelho. E nós precisamos também contribuir para que o Evangelho de Deus alcance o mundo. Mesmo não podendo ir, nós podemos contribuir para que esse propósito de Cristo aconteça. Quando ele diz que os discípulos precisavam alcançar os povos de Jerusalém, da Judéia, e chegar até os confins do mundo, isso não quer dizer que seja algo por etapas, mas que isso precisava ser abrangente. O Evangelho precisava ser multiplicado onde estivessem salvos. E nós precisamos ter essa visão. Existe aqui de forma muito clara um tríplice ensino de Cristo. A igreja deve fazer missões de forma produtiva, indo, levando e enviando pessoas aonde puderem ir para pregar o Evangelho. E o nosso texto diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados fazendo algo. Diz que ele ia ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então Cristo ia nas sinagogas, ele ia no local de culto dos judeus e ele pregava lá, ele falava coisas concernentes ao reino. Onde ele andava, nas beiras dos rios, nas margens da praia,
no centro, próximo a qualquer lugar onde ele houvesse oportunidade de falar do reino, ele falava. Ele não se limitava apenas a pregar nas sinagogas, mas ele pregava o evangelho em todos os lugares. E aqui existe algo que é curando toda sorte de enfermidades e doenças. Existe aqui algo que era uma das coisas que iria caracterizar Cristo como Messias. Quando Cristo chega na sinagoga e lê então Isaías, que diz que viria aquele que iria curar todas sortes, libertar os cativos. E quando ele fecha então o texto, ele diz: a profecia se cumpriu. A profecia precisava se cumprir em Cristo. E em Cristo, sendo Deus, ele então curou. Mas esse não era o objetivo final. As curas, os milagres, os prodígios, o que ele fazia era para autenticar quem ele era, para mostrar que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Mas o objetivo final de Cristo era a salvação do pecador, porque este era o propósito divino de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo para morrer na cruz, para salvar o pecador. Cristo não veio ao mundo para nos curar de doenças e enfermidades físicas. Cristo não veio ao mundo para que fôssemos prósperos, ricos e abundantes. Não foi para isso. Seria muito pouco. E é esse o grande problema. Não estamos entendendo como igreja que existe algo muito mais valioso do que a nossa saúde e os nossos bens. As pessoas precisam entender que a vida delas está um fio, e que se morrerem sem Cristo, estarão eternamente condenados ao inferno. E isso precisa ser dito. É essa mensagem que o povo perdido precisa ouvir. Quando Cristo se compadece desse povo, que estão aflitos e exaustos, estão perdidos como ovelhas que não têm pastor, ele não olha para esse povo e diz que está compadecido porque eles estão doentes, ou porque eles têm poucos recursos. Em determinado momento, o próprio Cristo diz que não vai suprir, não vai alimentar, não vai fazer nada. E a multidão então começa a sair, porque estava buscando somente a prosperidade, as bênçãos e não o abençoador. E Cristo então confronta os seus discípulos e diz: vocês vão fazer assim como eles estão fazendo? Vocês vão segui-los? Porque eu não vou mais fazer, porque eu não vou fazer neste momento nada. E Pedro então, movido pelo Espírito Santo, diz: Senhor, para onde é que nós vamos? E olha a resposta: se tu tens as palavras da vida eterna. Ele não diz: Senhor, para onde é que nós vamos? Se o Senhor é que pode curar, se o Senhor é que pode nos alimentar com peixes e pães. Não é isto. Senhor, nós vamos continuar te seguindo, porque o Senhor tem a palavra da vida eterna. É esse o valor da igreja. Foi por isso que Cristo morreu. É por isso que nós seguimos a Cristo. Porque Ele tem a palavra que dá vida eterna. Ele tem condição de curar a nossa enfermidade do pecado. Ele restaura a nossa saúde que foi corrompida, a nossa saúde espiritual que foi corrompida pelo pecado. Ele nos restaura e nos dá a vida eterna. Ele nos tira da condenação do inferno e nos traz para o reino dele. Ele nos tira da condição de condenados e nos traz para a condição de libertos. E é isso que é mais importante. Não existe nada mais importante do que sabermos que, se por acaso nós viermos a morrer hoje, estaremos na glória, assim como aquele ladrão na cruz ouviu de Cristo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Cristo não disse: hoje mesmo você morrendo aqui, eu vou lhe dar a vida novamente. Não se preocupe, você vai ser crucificado, mas com a minha morte você vai viver. Não foi essa a esperança para o ladrão na cruz. A esperança foi: você vai morrer, mas você vai estar comigo no paraíso. Você estará comigo e terá a vida eterna. Não existe nada mais valioso do que isso. Por isso que Cristo, quando olhava para a multidão, ele se compadecia, porque eles estavam aflitos e exaustos por causa dos seus pecados. Antes da chegada de Jesus ao mundo, os judeus pensavam em um Deus somente transcendental, o Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Mas esse Deus desceu dos céus. Ele então vem ao mundo, não como rei, mas vem como um cordeiro, que seria morto, seria imolado, para dar a salvação. E aqueles judeus não aceitaram o Deus homem, que habitou entre eles, mostrou a sua glória através dos prodígios e sinais, mas o povo que era seu não o recebeu. Mas ele diz que todos aqueles que o receberem terão o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E esse é o Evangelho da Graça. E é isso que precisa ser proclamado por mim e por você. É isso que essa igreja, a Igreja Cristã Evangélica do Siqueira, precisa atentar, pensar e falar e viver. Nós precisamos olhar para as multidões, para os nossos familiares, e vermos que a condição deles é de aflitos e exaustos. E sabemos que eles precisam de cura, mas a cura espiritual, a cura dos seus pecados. A doença da humanidade é uma doença na alma. E eles precisam ouvir que existe a cura. E a cura é o sangue de Cristo, é o sacrifício de Cristo. Eles precisam ouvir essa mensagem. Mas através desse texto nós vamos aprender aqui a segunda lição. Nós só iremos fazer isso se nós tivermos o alvo de desenvolvermos em nosso coração a compaixão pelas almas perdidas. Jesus, quando via as multidões, se compadecia delas. Eles então enchiam o seu coração e olhava com amor. Quando ele prega para aquele jovem rico, e que aquele jovem então cheio de arrogância diz: não, eu cumpro todos os mandamentos, tudo isso que o Senhor falou eu já faço. E Cristo então dá uma lição e mostra o ídolo no coração daquele jovem rico, e diz: pois então vende tudo que tu tem, e dá aos pobres e segue-me. Eu vou te mostrar que o primeiro mandamento está sendo quebrado, jovem. Você tem um ídolo, você tem outro Deus no seu coração, que é a sua riqueza. Você não está cumprindo os mandamentos, jovem. E o texto relata que o jovem então sai de lá triste, porque ele tinha muitos bens. E diz que o Senhor olha para ele com compaixão. E esse deve ser o nosso olhar. Nós temos uma tendência de olharmos para pessoas que não creem como nós, às vezes com aversão. Não, esses aí é porque não querem nada com Deus. Mas é isso mesmo. São os que não querem nada com Deus que precisam ouvir de Deus. Assim como nós um dia ouvimos de Deus. Alguém olhou para mim e para você com compaixão. Alguém chegou para mim e para você e falou que Cristo era a nossa única esperança. Alguém teve compaixão de mim e de você.
Alguém olhou para mim, para você e não nos tratou com desprezo. Não foi arrogante, mas com amor ele fala do Evangelho da Graça. E o Espírito Santo de Deus então penetra a nossa mente, nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus, nos transforma, nos regenera. Então confessamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E nós temos que olhar exatamente para esses que não querem, porque são orgulhosos, porque são religiosos, porque são cheios de si, porque estão cegos por causa dos seus pecados. São estes. Cristo não veio para os sãos, ele diz isso. Ele veio exatamente para os doentes. E nós precisamos ter esse olhar. Uma igreja que tem compaixão é uma igreja que é impulsionada a fazer missões. E o que é compaixão, pastor? É amor, é afeição, é misericórdia. Compaixão é deixar o egoísmo de lado, é pensar no bem-estar do próximo, é querer que os outros tenham o mesmo privilégio que você tem, é ter disposição de entregar bens, títulos, entregar a sua família, é se sacrificar em prol de missões, é ser agradecido a Deus, porque existem pessoas que estão sendo alcançadas por Cristo através da sua vida. É ser agradecido a Deus por ter a oportunidade de pregar o Evangelho do Reino, de ser um servo fiel. Isso é compaixão. É nos colocarmos na situação daquele que um dia foi a nossa situação. Todos nós andávamos perdidos. Todos nós andávamos como ovelhas que não tinham pastor. Todos nós estávamos condenados. Até que um dia, alguém movido pelo amor, nos prega o Evangelho. Porque nós só podemos ser salvos se alguém pregar o Evangelho. Romanos capítulo 10, Paulo vai dizer isso. Romanos diz que o meio da salvação só tem uma forma. Romanos capítulo 10 diz: como pois invocarão se não formos até Ele pregar o Evangelho? Como é que eles vão crer se não há quem pregue? Como as pessoas chegarão a Cristo se a salvação é por meio da palavra de Deus? É por meio de ouvir o Evangelho. Quando se ouve o Evangelho e o Espírito Santo então convence o pecador à salvação. Se nós ficarmos calados, apáticos, ou na situação defensiva, não vou porque eu não quero confusão com a minha família. Não, rapaz, eu não falo de religião com a minha família, porque toda vida que falo dá confusão. Amados, a sua família está indo para o inferno. A sua família precisa ouvir. Isso é compaixão. Agora é claro e é evidente que nós não vamos ser orgulhosos, soberbos, presunçosos, críticos. O Evangelho é as boas novas da salvação. O Evangelho não é algo agressivo. O Evangelho não ofende. O Evangelho dá uma boa notícia. Mas para que ela seja boa, nós precisamos dizer a realidade. E precisamos dar a má notícia. Para sermos tratados de alguma enfermidade, o médico precisa dizer: olha, você tem essa doença, mas o tratamento é esse.
E nós precisamos dizer: mãe, meu pai, meu irmão, minha tia, meu tio, meu esposo, minha esposa, minha avó, o mundo está perdido. Nós nascemos no pecado, eu nasci no pecado. Mas um dia a graça de Deus veio até mim. E um servo do Senhor falou do grande amor de Cristo, do grande amor de Deus. E eu compreendi que eu estava perdido. E que não adiantava nada ser religioso. Não adiantava nada eu ser uma pessoa boa. Não adiantava nada eu dar esmolas, porque isso não vai ser suficiente. Eu não posso colocar numa balança os meus atos de caridade com a morte do Filho de Deus. É prepotência, é arrogância. E eu vi que Deus, no seu infinito amor, manda o seu único Filho morrer na cruz, para que eu pudesse ter condição de viver eternamente com Ele. E isso não foi por mérito meu, para que eu não me gloriasse, para que eu não batesse no peito e dissesse: eu me salvei, e anulasse o sacrifício de Cristo na cruz. Foi somente graça, graça sobre graça, graça sem medida. Foi o amor de Deus que me moveu. Foi a graça de Deus, através da morte de Cristo, que tocou no meu coração, e eu pude entender o quão pecador eu era, e a minha condição de condenado. Mas Deus é amor, e Ele nos dá a chance, Ele nos dá o meio e a condição de termos todos os nossos pecados perdoados. E a palavra de Deus diz que se nós crermos nisso, crermos na morte de Cristo, entendermos que foi por causa dos nossos pecados que Cristo morreu, a palavra de Deus diz que nós seremos salvos. E é só isso. É tão simples que as pessoas não aceitam. É tão fácil que ninguém quer. O pior Cristo fez. Não existe nada neste mundo que vale a morte do Filho de Deus. Cristo foi pendurado no madeiro, humilhado, ultrajado, envergonhado. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, foi morto numa morte vergonhosa, numa morte dolorosa, cruenta. Para que eu pudesse ser salvo. Eu não tenho mérito nisso. Eu não sou melhor do que ninguém. A salvação de Cristo só me mostra o quão pecador eu sou. A morte de Cristo só me mostra o quão miserável eu sou. O quão inúteis são as minhas obras. E que nada, se não fosse Cristo, poderia me salvar. Não existe orgulho naqueles que são alvos da graça. Mas existe uma profunda gratidão. E precisamos ter isso. Para isso, meus amados, com o nosso coração cheio de compaixão, nós como igreja precisamos pedir que Deus desenvolva em nosso coração compaixão pelas almas perdidas. A aflição da humanidade é visível. Amados, nós vemos pessoas em festas, mas são vazias. Quantas pessoas? Talvez você tenha sido uma, que no momento da festa está tudo bom, tudo é legal, tudo é bom, prazer, alegria, mas que no outro dia vemos a futilidade, vemos que existe um vazio que precisa ser preenchido, vemos que existe algo que está ainda faltando.
Aquela alegria de ontem passou, evaporou. E as aflições da nossa vida continuam. Nunca houve tanto suicídio como temos visto agora. Jovens, quase crianças, tirando a sua vida, porque são aflitas, porque estão exaustas, porque existe um vazio no seu coração, existe falta de direção espiritual, as pessoas estão perdidas. Eu sempre falo isso. Antigamente, as pessoas tinham temor a Deus, as pessoas falavam de Deus, independente da religião, eles diziam: olha, Deus está vendo, meu filho. Meu filho, não faça isso não, que isso desagrada a Deus. Meu filho, não pega as coisas do outro não, que isso é errado, meu filho. Hoje não existe mais isso. As pessoas simplesmente dizem que querem fazer e fazem e pronto, e eu estou certo. Esta é a minha razão. Mas estão perdidas. Não existe uma direção espiritual verdadeira. Estão como ovelhas que não têm pastor. Muitos têm vivido uma religião severa e que têm sido subtraído das suas vidas o que tem. Existem aí religiões que subtraem tudo dos seus fiéis. Não tem nada. Estão famintas e exaustos. Todo dia estão buscando algo de Deus, mas são tirados tudo deles. São pessoas que não têm pastor, que estão sendo conduzidas por mercenários, que estão sendo mortas dentro do local que era para ser um aprisco e se torna um matador de alma. Estão sendo acorrentadas em lugares e ambientes que era para ser de liberdade, de vida plena com Cristo, mas são aprisionadas na religiosidade, nos seus dogmas. São conduzidos muitas vezes por homens cheios de autoridade, de patentes elevadas de espiritualidade, e que ninguém ouça dizer nada, e que ninguém o contrarie, e que se submetam se quiserem ir para o céu. Estão sendo subjugados, ao invés de levarem fardos suaves e leves, que foi isso que Cristo prometeu. Nessa época de Cristo, havia muitas sinagogas. Só em Jerusalém havia mais de 400 sinagogas. Mas esse povo era acorrentado ao judaísmo. As tradições, tinham que cumprir a lei se quisessem ser salvos. E Cristo mostrando que não precisavam. Muitos estão assim. Estão presos a uma religião onde a palavra não é pregada, onde a salvação de Deus não é dita. Vemos igreja em quase toda esquina, às vezes a distância de menos de 20 metros de uma para outra. Mas nós não vemos o mundo mudar. O mundo está pior. Tantas igrejas, mas o mundo está pior. Por que será? Por que o mundo está pior? Se diz aí as estatísticas que os números dos evangélicos cresceram. Sabe por quê? Porque não estão sendo cuidadas pelo pastor. Porque não estão sendo tratadas com o evangelho da graça, mas estão sendo massacradas pela religião. E por fim, precisamos aprender com Cristo, nesse texto, que somente a igreja, e a igreja que eu falo não é o prédio, que o prédio não pode fazer nada. A igreja somos nós, eu e você. Somos nós que temos que fazer a obra missionária. O texto diz no versículo 37, então se dirigiu a seus discípulos e disse:
A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus não se dirigiu aos religiosos, os fariseus da época, nem aos escribas. Ele se dirige aos seus discípulos. Jesus quer mostrar aos seus discípulos três coisas. Primeiro, o tamanho da seara. A seara é grande. A seara é o mundo. A seara é o Siqueira. A seara é Fortaleza. A seara é Ceará. A seara é o Brasil. E a seara é o mundo. O que é interessante notar é que Cristo usou uma linguagem da agricultura. Ele vai mostrar que existe uma seara. E quem aqui já passou perto, ou foi numa cidadezinha do interior, ou tem parentes no interior, ou viveu no interior, sabe como a vida da roça é difícil. Eu tive esse privilégio com 15 anos de poder ir para um roçado. A primeira vez que eu fui, eu como filho do dono do roçado, pensei que era para ficar na sombra pastorando os trabalhadores. Levei aqui minha água, procurei uma moita, me sentei, fiquei sentado. Eu cheguei em casa, meu pai disse: e aí, segundo, como foi? Pai, foi bom, os caras trabalharam, não botou boneco, todo mundo fez direitinho. Tu? Não, eu fiquei olhando, eu fico. Eu disse: não. E ele chamou, me lembro como se fosse hoje, Matias. Era um senhor desse tamanhozinho, curvadinho, de tanto capinar. Matias, você vai ali, pegue um olho de enxada, quem é do interior sabe o que é isso, né? Aquela enxada que está quase se acabando, amole, e amanhã dê para o segundo. E eu quero que ele vá do seu lado, ele seguindo. E no outro dia, eu peguei o olho da enxada e fui capinar. Como é difícil, como é duro capinar um roçado. Mas como é gratificante quando você planta as sementes e elas germinam e você vai colher aquilo que você plantou. Quando você vê a fartura daquilo que você plantou. Cristo foi sincero com os seus discípulos. Cristo é muito verdadeiro, muito sincero. Ele está nos dizendo que o trabalho missionário não é fácil. É uma seara. É um roçado que tem que ser capinado. E ele é mais justo ainda, que ele diz: o roçado é grande. Não é pequeno, não. Vai ter que desgastar um bocado de olho de enxada. Você vai ter que trabalhar muito. E o que vocês precisam fazer é rogar para que haja mais trabalhadores. E assim como eu, atrevido, achando que era o filho do dono, não ia capinar. Muitas vezes a gente age dessa forma. A gente quer que os outros capinem, mas a gente não quer pegar no olho da enxada. Mas a seara é grande. Que nós devemos ser esses trabalhadores. Quando Cristo diz: rogai ao Senhor da seara, na verdade Ele está dizendo: você deve rogar e dizer: Senhor, eu sou o trabalhador dessa seara. Senhor, me permita trabalhar nessa seara. Não é a gente orar: Senhor, manda trabalhador, Senhor, toca no coração do nosso irmão. Não, Senhor, toca no meu coração. A seara é grande, eu ainda não senti desejo de estar lá nela. Senhor, toca no meu coração, porque eu não estou fazendo o meu papel, Senhor. E a seara é grande e precisa de trabalhador, e eu não estou sendo esse trabalhador, Senhor. Senhor, a seara precisa de mim, Senhor. Eu preciso pregar o Evangelho, e eu não tenho feito isso, e a seara é grande. Eu preciso contribuir com missões, e eu não tenho feito isso, e a seara é grande.
E os trabalhadores são poucos. E pessoas todo dia têm ido ao inferno sem ouvir o Evangelho da Graça. Porque eu não estou fazendo parte, Senhor, da seara como deveria. Porque eu tenho ficado calado, porque eu estou achando, porque sou filho do dono. Eu não preciso estar na seara, Senhor. Manda mais Matias. E que eu seja igual Matias. Velhinho, curvado. Fraco, franzino, pequeno. Mas ele tinha uma experiência grande. Ele era rápido. Era ágil. Ele me ensinou. Ele dizia a melhor maneira. Ele afiou bem o meu olho de enxada para que eu não tivesse trabalho dobrado. Ele dizia que eu não precisava bater fundo, era só em cima. Porque senão eu ia tirar muita terra, eu ia me cansar. E que eu precisava espalhar para quando eu fosse depois tirar, o mato secasse. Porque se ele ficasse no bolo de areia, não ia morrer. Ele me ensinou que eu não poderia botar muitos grãos. Por que não? A planta não vingava, os milhos iam ser pequenos. Ele me ensinou que eu tinha que afofar bem a terra para plantar a macaxeira, a mandioca. Porque senão as mandiocas não iam crescer, não iam ficar boas. A seara é grande. E precisa de Matias. Matias movidos de compaixão. Que olha para a humanidade e vê que eles estão perdidos. Que eles estão exaustos, mesmo rindo, mesmo alegres, mesmo dizendo que sabem de tudo, eles estão perdidos, estão exaustos. E somente o Evangelho da Graça pode transformar a vida deles como transformou a minha vida e a sua. Muitos de nós talvez jamais chegaremos a atingir um campo missionário com os nossos próprios pés. Talvez naquele mapa lá que está precisando de trabalhadores, talvez eu não vá, talvez você não vá, talvez a gente nem saia daqui de Fortaleza, talvez a gente nem mude de bairro. Mas nós podemos ajudar pessoas a irem. E nós podemos fazer a diferença onde nós estamos. Quando ele diz aqui, rogai ao Senhor para que mande, a palavra grega mandar no original é o sentido de urgência. Então, amados, missões é algo urgente. A seara é grande. E sabe o que é bom também ouvir isso? Quando a gente vê que a seara é grande, Deus está nos dando esperança. Aqueles que plantam, eles têm convicção de que vão colher. Nenhum trabalhador no roçado planta sem esperança que vai colher. Nenhum. Todos eles, quando jogam a semente no chão, eles têm convicção que irão colher. E Cristo está dizendo isso para a gente. A seara é grande, plantem. Vocês vão colher. Mas precisam trabalhar. Então que Deus nos toque profundamente. Eu creio que a igreja esse mês foi impactada. Tenho convicção de que muitos de nós estamos tendo outro pensamento sobre missões. E como eu tenho dito,
nós vamos ver coisas grandiosas nessa igreja. Não estou falando aqui aleatório, palavra ao vento ou chavão gospel, mas é porque eu tenho convicção que quando trabalhadores se envolvem na seara, o Senhor dá a colheita. É por convicção bíblica de que quando a igreja se envolve em missões, a seara é grande, mas existe a recompensa para os trabalhadores. E eu tenho convicção de que quando essa igreja entender isso, nós iremos mudar. Vamos orar, pedindo então as bênçãos de Deus, que Deus possa nos tocar, para termos um coração missionário igual ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que é confrontadora, mas ao mesmo tempo é confortadora. Ela nos conforta, ela nos confronta, mas nos conforta. Aquece o coração desta igreja, Senhor Deus. Os nossos corações sejam inflamados por missões, para a glória do Teu nome. Amém. Então, meus amados, convido a todos a ficarem de pé. Nós vamos louvar a Deus. E nesse momento, quem trouxe o seu comprovante, o seu compromisso, de fé por missões, você pode então trazer aqui. Não precisa ser aquela folha toda. Eu estou agora aqui atrás do meu e não estou achando, que é para mostrar. Vou pedir para a Rebequinha procurar aqui. Rebeca, procure aqui o comprovante de missões e o envelopezinho. Pronto. Então nós temos durante a semana esse comprovante de fé por missões. E aí quem tem ele, você pode trazer aqui para o gasofilácio. E então vamos louvar a Deus. E também podemos trazer e contribuir com os nossos dízimos e ofertas. Deus possa então nos abençoar durante esse ano, para sermos trabalhadores da seara do Senhor. Vamos louvar. Enquanto estamos louvando, podemos trazer os nossos dízimos, ofertas e o nosso comprovante de fé por missões. Compromisso de fé por missões. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador
procurar. Eu tenho aqui mais alguns compromissos, e aí você pode, então, tirar essa dúvida comigo. E aí, durante esse mês, você pode trazer o seu comprovante, o seu papelzinho do compromisso de fé por missões, e a gente, então, vai programar para, durante o ano, nós estarmos contribuindo com os projetos missionários da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Temos os campos no mundo e também no Brasil, comunidades ribeirinhas, os ciganos, vários projetos missionários para a gente então poder estar fazendo parte como igreja aqui do Siqueira. Então, se você quiser entender um pouquinho mais, a gente lhe explica e você pode então participar da Seara do Senhor. Vamos orar. Quero agradecer mais uma vez a presença de quem está nos visitando aqui. Que Deus abençoe, que tenha sido uma palavra que tenha sido para o seu coração também, e que você na sua igreja possa ser aquele trabalhador dessa seara do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado. Obrigado porque temos esse privilégio de vermos em nosso Senhor Salvador um modelo de missionário, um modelo a ser seguido, um padrão excelente que precisa ser copiado por aqueles que são cristãos. Os pequenos cristos precisamos então agir como Cristo. Que o Senhor então toque em nossos corações, que a partir, Senhor Deus, desta noite, a nossa vida seja transformada, a nossa visão por missões seja modificada, que arda os nossos corações, compaixão por missões seja então esse ardor. Que o Senhor nos abençoe, Senhor Deus, que o Senhor trabalhe no coração de cada membro dessa igreja. Mas também, Senhor Deus, queremos te pedir as tuas bênçãos na vida de cada irmão, cada família aqui nesta noite representada. Que o Senhor visite os lares, Senhor Deus, dos nossos irmãos, amigos, familiares. Que haja salvação, Senhor Deus, na nossa família. Que possamos ter intrepidez de falarmos da tua graça, Senhor Deus. Que sejamos graciosos. Que possamos, Senhor Deus, aproveitar as oportunidades corretas e sermos canal de bênção, falando do teu amor, Senhor Deus, àqueles que precisam. Que possamos ter a alegria de colher os frutos dessa seara. Que possamos ter o prazer de vermos homens, mulheres, jovens, crianças se prostrando aos pés da cruz, Senhor Deus, e reconhecendo Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Abençoa, Senhor Deus, essa igreja como o Senhor já tem abençoado. Derrama graça sem medida, Senhor Deus, neste lugar. Em nome de Cristo eu te suplico isso. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, aleluia e amém. Que Deus nos abençoe. Estamos então encerrados. Cumprimente os nossos visitantes. Mostre aí o nosso anexo de número 2, um tempinho para a gente conversar e tomar um cafezinho. Sintam-se à vontade, tá bom? É um grande prazer tê-los aqui conosco.